Hi guys, how are you? My name is Jaqueline and welcome to our English classes. Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com revisão. Nós vamos fazer a nossa review e relembrar algumas das nossas videoaulas que nós já aprendemos, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Simple Present. Lembram que nós já aprendemos sobre as regrinhas que envolvem como construir frases? Então vamos relembrar aí. Então nós utilizamos o Simple Present ou o presente simples para expressar verdades universais, fatos científicos ou da natureza. Por exemplo, the earth goes round the sun. A Terra gira em torno do Sol. Isso é um fato científico, então nós usamos o Simple Present para isso. Nós também usamos o Simple Present quando nós falamos sobre ações habituais que fazem parte da nossa rotina. Por exemplo, I wake up early. Eu acordo cedo. Isso é uma rotina. Então nós usamos também o Simple Present, ok? Agora, como que funciona a estrutura do Simple Present? Vamos relembrar. Então, para a gente fazer perguntas em inglês, falando do Simple Present, nós usamos uma coisa muito importante chamada de verbo auxiliar. O que é o verbo auxiliar e qual é a função desse verbo auxiliar? Bom, o verbo auxiliar é uma palavrinha, pessoal, que nós usamos no começo da frase que não tem tradução. Ué, mas para que eu preciso de uma palavra que não tem tradução? Apesar de não ter tradução, essa palavra carrega uma função importantíssima. Ela dá o tempo do verbo principal da sua frase. Então, quando a gente fala de Simple Present, nós usamos dois verbos auxiliares, que é o do ou o does. Esses verbos auxiliares, toda vez que vocês virem ele no início de uma pergunta, vocês já sabem que aquela pergunta está no Simple Present, ou seja, que o verbo daquela frase será conjugado no presente simples, ok? Então nós temos aí o quadro mostrando para vocês o do e o does. Qual é a diferença entre os dois? É que quando você fala de terceira pessoa, he, she, it, vocês vão usar o does como verbo auxiliar, ok? Essa é a única diferença. Então as perguntas vai ficar do I, do you work? Ou então does she work, por exemplo? E aí para a gente dar as respostas, nós podemos usar uma resposta curta ou uma resposta longa. Nas respostas curtas são mais fáceis porque elas vão ser sempre do mesmo jeito. Observa comigo aí. Então tem short answers. Do you work? Você trabalha? Resposta curta. Yes, I do. No, I don't. Sim, eu trabalho. Não, eu não trabalho. Se essa mesma pergunta fosse para a terceira pessoa, seria Does he work? Ele trabalha? Resposta curta. Yes, he does. No, he doesn't. Porque nós usamos o auxiliar da pergunta, certo? Então, a resposta curta vai ser sempre assim. Você vai mudar só a pessoa de quem você está falando e só. O restante vai seguir o mesmo padrão. Já nas respostas longas, nós temos outras regrinhas envolvidas. E a gente vai aprender agora. Então, olha a pergunta aí. Does she play games? Quando nós fazemos perguntas, pessoal, no Simple Present para a terceira pessoa, nós precisamos fazer uma alteração verbal na resposta afirmativa. Então, olha como é que ficou aí. Yes, she plays games. Então, nós precisamos acrescentar um S no final do verbo apenas quando nós falamos de terceira pessoa e essa frase é positiva, certo? Apenas essas duas situações. Ah, professora, então significa que o verbo vai para o plural? Não, o verbo não vai para o plural. Esse S é apenas uma questão de regra gramatical, tá bom? Quando a gente fala respostas negativas, a gente vai precisar usar o verbo auxiliar negativo para poder auxiliar o teu verbo. Então, aí é she, tá? No, she doesn't play games. Não, ela não joga jogos. Então, como nós usamos o verbo auxiliar na forma negativa, o seu verbo não vai sofrer nenhuma alteração. Então, aquele S que nós colocamos lá na frase positiva, ele vai desaparecer, ok? Ele só aparece na frase positiva. Não esqueçam dessa regra importante. E também lembrando que essa regra é apenas para a terceira pessoa. Se for qualquer outro pronome, você vai seguir a regra geral. Não coloca S. Ok, nós temos algumas exceções quando nós falamos de Simple Present. Quando a gente vai conjugar lá o verbo com o S, lembra? She plays, ela joga, tem que colocar o S no finalzinho. Mas tem umas exceções. Exemplo, aqueles verbos que são terminados em O.
S, SS, SH, XH, perdão, CH, X e Z, a gente vai acrescentar o ES no final desse verbo. Por exemplo, o verbo go, que é o verbo ir, quando a gente fala de terceira pessoa, vai ficar goes. Eu vou colocar o ES no finalzinho, por quê? Porque esse verbo terminou em O. E assim segue a mesma regra, ó. Do, does, fix, fixes, teach, teaches. Então, do é o verbo fazer, fix, consertar, e teach é ensinar. Já quando os verbos terminam em Y e são precedidos de consoante, ou seja, quando a letra que vem antes do Y é uma consoante, nós vamos trocar esse Y pelo I e só depois é que nós vamos acrescentar o ES. Exemplo, cry, que é o verbo chorar, vai ficar cries. Eu vou tirar o Y, colocar o I e só depois o ES, ok? Assim segue a regra geral com as outras palavrinhas aí. E nós vimos também que quando a gente fala de simple present, nós também usamos para falar sobre rotina diária. Então vamos relembrar algumas das frases de rotina diária que nós já aprendemos. Então tem wake up early, que é acordar cedo, have breakfast, tomar café da manhã, have lunch ou have dinner, almoçar ou jantar, go to school, ir à escola, do the dishes, lavar os pratos ou lavar a louça, study, estudar, read a book, ler um livro, e sleep, dormir. Então, são algumas frases de daily routine, de rotina diária, certo? Nós usamos no simple present. E aí, para fechar, vamos fazer um exercise para ver se vocês realmente relembraram desse conteúdo. Então, use os verbos para formular frases no simple present. Nós temos aí alguns verbos referentes à rotina diária. É claro que esses verbos não são suficientes para formar uma frase, vocês vão precisar aplicar as regras do simple present para formar frase, certo? Então, na letra A tem go to school, ir à escola. Na letra B tem study, estudar. Na letra C, wake up at 6, acordar às 6. E na letra D, que está C de novo, mas deveria ser D, have lunch at 12, almoçar às 12. Então, como é que a gente faz para fazer frases no simple present? E aí, conseguiram lembrar? Lembra que tem que ter todo um passo a passo, né? Primeiro o sujeito, depois o verbo, enfim. Então, vamos lá ver como é que são as respostas. Como nós estamos falando de outra pessoa, é uma menininha que está nas imagens, nós vamos sempre ter que aplicar aquela regra de terceira pessoa do simple present. Então, na letra A, go to school, ir à escola. Como é que eu faço para aplicar essa regra para a terceira pessoa? She goes to school. Ela vai à escola. E aí eu peguei o meu verbinho e coloquei o ES no final, porque ele é um verbo que termina em O. E é aquela exceção que nós acabamos de ver. Certinho? Então, she goes to school. Se eu estiver falando de eu, por exemplo, vai ficar I go to school. Eu não vou precisar colocar o ES, porque essa regra é apenas para a terceira pessoa quando nós falamos de frases positivas. Na letra B, study, estudar, she studies, ela estuda. Letra C, wake up at 6, she wakes up at 6, ela acorda às 6. E na letra D, she has lunch at 12, ela almoça às 12 horas. Facinho, né, pessoal? Lembrem-se, façam anotações dessas regras para vocês não esquecerem. E, claro, façam a sua prática, né? Crie frases e vai colocar em prática aí as regras que nós aprendemos ou relembramos agora. Nós também aprendemos, pessoal, um pouquinho sobre estratégias de leitura e nós vamos relembrar essas dicas agora. A estratégia de leitura ou as estratégias de leitura, né, elas são importantíssimas, principalmente para vocês, alunos, que vão passar aí mais à frente pelo Enem, né? Vão precisar fazer leitura de textos. As estratégias de leitura nos ajudam a tirar desse texto a maior quantidade de informações necessárias para que a gente possa compreender a ideia principal dele. Então, vamos prestar bastante atenção, vamos relembrar essas dicas que nós tivemos aqui nas nossas videoaulas, ok? Uma das estratégias de leituras mais conhecidas são os cognatos. O que são os cognatos? São palavras iguais ou muito parecidas com o português. Por exemplo, telephone, chocolate, banana, activity. São palavras muito parecidas com o português, tanto na escrita quanto na pronúncia. E aí, quando a gente bate o olho, a gente já sabe do que está falando, né? Fica mais fácil você conseguir identificar.
Agora, é claro, nós precisamos ficar atentos aos false friends, atentos aos falsos amigos ou os falsos cognatos, que são aquelas palavras que parecem ser, mas elas não são. Exemplo, parents parece parentes, mas na verdade significa pais. Push parece puxar, mas na verdade significa empurrar. Prejudice parece prejudicar, mas na verdade é preconceito. Então prestem bastante atenção aí nos falsos cognatos, ok? Uma outra estratégia importante é o prediction. A gente vai prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do título. Então a gente olha o título falando assim, as pessoas usando bicicletas têm aumentado. Então a gente já sabe que o texto vai falar sobre bicicleta, sobre ciclismo, sobre talvez sobre meio ambiente. Então a gente vai fazer essa previsão. Repeated words, se alguma palavra no texto é repetida alguma vez, fique atento porque muito possivelmente essa palavra é importante. E as duas principais estratégias de leitura pessoal, que é o skimming e o scanning. O que é o skimming? Nós vamos olhar através do texto brevemente para detectar o assunto em geral, sem muita preocupação quanto aos detalhes. Então é aquela visão geral do texto, você vai passar um olho. E ali você já vai pegando uma palavrinha ou outra, você vai fazer uma ideia do que aquele texto está querendo dizer. Já o scanning, ela é uma técnica mais a fundo. A gente vai usar ela para fazer uma leitura mais detalhada, em busca de outras informações e ideias objetivas nas quais você esteja interessado. É nessa fase da leitura, no scanning, que nós vamos usar todos os conhecimentos que nós já aprendemos. A gente vai no scanning procurar os falsos cognatos, as palavras repetidas. A gente vai fazer uma leitura ali mais minuciosa para entendimento desse texto, ok? E é isso, vamos fazer um exercise para ver se vocês realmente pegaram aí as estratégias de leitura, tá? Então, leia o texto a seguir, aplicando as estratégias que nós vimos na aula de hoje e responda as perguntas. Então, o texto eu vou fazer a leitura brevemente para vocês e vocês já fiquem pensando nas seguintes perguntas. Sobre o que o texto fala, o que significa couch potato e couch potatoes gostam de exercícios físicos? Então, vamos lá, o texto diz assim. A couch potato is a slang used to describe a lazy person. It usually refers especially to someone who watches TV all day long, does not exercise, or have any interesting hobbies. It was first used by a 1970s comic artist who drew lazy, sedentary characters he called couch potatoes. Ok, baseado no texto, vamos responder aí. Sobre o que o texto fala, hein? Tá fácil entender, né? Pela imagem e por algumas palavras cognatas que nós encontramos no texto, a gente consegue entender. O que significa couch potato? E será que os couch potatoes gostam de atividades físicas? Então vamos lá nas respostas. O texto fala sobre couch potato, claro. É o tema do texto e o texto começa falando sobre couch potato, e inclusive essa palavra se repete algumas vezes. Então é sobre o que o texto fala. O que significa couch potato? Nós vamos encontrar lá no meio do texto ele falando a couch potato is, um couch potato é, e aí ele vai explicar que é alguém que assiste TV o dia inteiro e que não gosta de atividades físicas. Couch potato gosta de exercícios físicos? Não. Ali no finalzinho do texto fala que eles não, does not, é simple present. Does not exercise or have any interesting hobbies. Eles não se exercitam, não fazem atividade física e não têm nenhum hobby. Então, geralmente, são pessoas sedentárias. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para assistir essa e outros conteúdos também, ok? See you next class!